Olá a todos, estou aqui para apresentar meu trabalho sobre recursos avaliativos na modalidade EAD, a visão da sociedade que estuda em cursos online. Estudar à distância está cada vez mais normal hoje em dia, não só fazendo uso de outros recursos, mas também o uso da tecnologia. Em todo lugar tem alguém fazendo um curso de curto ou longo prazo, né? De curta duração. Percebemos também que o avanço da tecnologia tem crescido em todo o país, das últimas décadas para os dias atuais. E com isso, pensamos que a sociedade compreende também o processo avaliativo. E para isso, trago também definição de Dias e Leite, que defende que a cada sociedade está sujeita a utilizar o uso da tecnologia presente em seu tempo. E por esse motivo, quis investigar com os alunos que estudam ou já estudaram cursos online. E para isso, eu queria entender o processo avaliativo. Como é que eles entendem ou como é que eles podem ajudar a relatar sobre processos avaliativos. Ou seja, o objetivo desta pesquisa está relacionado a associar os processos avaliativos na modalidade EAD. Os instrumentos mais presentes durante o processo de avaliação ou de realização de atividades nos cursos EAD são classificados de maneira como chats, artigos, avaliação online, presencial, fórum, entre outros. Trago alguns exemplos como o chat. O chat é uma ferramenta que tem diálogo, que o uso do mesmo é parcialmente avaliado. Podem também trazer discussões ou associado ao fórum, são espaços de debates onde os alunos elaboram opiniões próprias e concisas diante de reflexões e leituras prévias. Além disso, também artigos que podem ser tratados como texto produzido pelos próprios alunos e enviado para seus cursos e para serem avaliados. Além disso, também as avaliações online e presenciais, né, como parte integrante do componente para a sua avaliação. Para se deixar claro também é a avaliação, que configura a mediação de aprendizagem em abordagem ao tema que é sugerido em cada curso. E Hoffman afirma que a perspectiva da ação avaliativa, como uma das mediações, está sujeita pela qual se encorajaria a reorganização do saber. E na metodologia da nossa pesquisa, trago com pesquisa qualitativa e quantitativa, além do estudo de caso, que tem como intuito analisar o saber de alguns processos avaliativos na opinião dos discentes que estudam ou estudaram em cursos à distância. E segundo Luque e André, é o tipo de pesquisa, a pesquisa qualitativa, é o tipo de pesquisa que está em contato direto com o pesquisador e com a realidade que se investiga através do trabalho do intensivo de campo. Para compreender esses processos avaliativos, buscamos entender em alguns aspectos de avaliação o que foi elaborado a partir de um questionário minucioso que foi dividido em 2 blocos. Um deles foi para caracterizar os entrevistados e o segundo abordado um pouco da opinião dos entrevistados em relação ao processo avaliativo. E cerca de 57% dos entrevistados era do sexo masculino e 43% do sexo feminino, no qual a maioria deles, cerca de 43%, apenas tinha graduação, ou seja, já fizeram cursos de curta duração e também eles tiveram disciplinas online na sua graduação. E outros já estão no mestrado ou especialização, já tem mestrado e especialização. E já em relação ao processo avaliativo, depois do processo de caracterização, eu fiz entrevistas, ou melhor, no questionário, eu elaborei perguntas em relação às ferramentas. O que é que podemos perceber nas ferramentas de avaliação em relação ao que eles preferiam, e o que foi mais destacado foi o fórum de discussões, temática e aprendizagem, ou seja, esses 3 tipos de fórum que relacionavam o processo de atividade avaliativa, né? O que é que eles mais se identificavam. E para comparar
Gomes discute a problemática da avaliação online como uma dificuldade do processo em relação ao professor realizar as suas avaliações qualitativas. Então, quando perguntado quais os tipos de aspectos avaliativos os entrevistados achavam importante, 90% deles responderam que todo o processo avaliativo são importantes. Não tem uma diferença de qual é o melhor ou o pior. E também em relação o que pode ocorrer no processo de avaliação, quando perguntado para os entrevistados sobre o feedback com o professor, ou melhor, com o tutor, cerca de 28% acham que sente satisfeito com a própria resposta do seu professor tutor, e uma tríade de resposta com 14% se dizem que não concordam, que sente ótimo, ou que às vezes concordam com as suas opiniões. E como a última pergunta em relação aos tutores, ou melhor, em relação ao processo avaliativo, foi questionado que se os discentes concordam com a opinião que esses tutores relatam no seu dia a dia ou nas suas atividades. E cerca de 86% dizem que às vezes concordam, e 14% responderam que sempre concordam. Assim, podemos entender que avaliar é um dos componentes do cotidiano da formação dos estudantes que estão presentes nos mais diversos cursos, onde, principalmente na atualidade, tem muitas pessoas fazendo cursos online. Então, esse processo de avaliação traz um feedback para o que está relacionado ao processo de ensino-aprendizagem do sujeito. E Lucchesi diz que a avaliação deverá ser vista como um momento para diagnosticar a aprendizagem, a reflexão e o próprio desenvolvimento do pensamento crítico. Além disso, ele diz o seguinte, que portanto, ou melhor, trago em cima da fala dele, que portanto podemos observar as respostas dos alunos que a avaliação é necessária, é importante, principalmente quando tem um feedback em relação às suas respostas e às suas avaliações, e que também o processo de fórum e avaliações online são muito importantes no aspecto de participação nas suas atividades. E, por fim, esse processo formaliza o seu processo de ensino-aprendizagem para o seu conhecimento, né?